O Recife está completamente abandonado e a grande mídia está fazendo de tudo para esconder essa dura realidade de você. Para você que não sabe, a cidade que um dia já foi chamada de Veneza brasileira, com seus rios, pontes e uma cultura vibrante que sempre encantou os turistas, vem passando hoje por uma grande crise, sendo um palco de violência, desemprego e desesperança para o povo de Recife. Enquanto que as imagens que aparecem nas propagandas políticas mostram o verdadeiro paraíso à beira-mar, onde tudo funciona perfeitamente bem. Mas se você andar alguns metros para longe das câmeras, você vai encontrar uma realidade completamente diferente, com bairros decadentes, ruas do centro cada vez mais vazias e as famílias fazendo as malas para nunca mais voltar. Até porque, para você que não sabe, segundo o IBGE, o Recife foi a 8ª cidade do Brasil que mais perdeu moradores nessa última década. E aqui eu não tô falando de um ou outro caso isolado, não, esse aqui é um movimento em massa de uma cidade que está sendo lentamente destruída aos poucos. Sendo que o mais curioso de toda essa história é saber que o Recife tem o maior PIB per capita do Nordeste, ou seja, o dinheiro ele existe, o que falta é uma boa gestão que realmente pense no povo e não nos próprios interesses. E com tudo isso fica a grande pergunta, por que todo mundo tá fugindo de Recife? Por isso que nesse vídeo eu vou te revelar tudo o que está acontecendo no Recife e por que todo mundo tá fugindo da capital. Só que antes de eu revelar pra você, eu quero que você se inscreva aqui no canal e deixe aqui o seu like, afinal de contas, esse aqui é um projeto novo que eu tô tocando aqui com a minha equipe e eu ficaria muito, mas muito feliz se você ajudasse deixando aqui o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Então vamos lá, galera, sem enrolação. Se tem uma coisa que não entra na minha mente, é como uma cidade com tanta história, tanta cultura e tanto potencial econômico pode estar completamente abandonada. E pra gente entender de fato o motivo que levou a todo esse problema, primeiro a gente tem que voltar pro passado de Recife. Até porque, pra você que não sabe, Recife já foi um verdadeiro polo de desenvolvimento aqui do Brasil, se consolidando como um centro intelectual e cultural do Nordeste. Afinal de contas, é uma das cidades mais antigas do Brasil, tendo um papel estratégico desde o período colonial, visto que a capitania hereditária de Pernambuco era uma das mais ricas do país. Já durante o século XIX e o século XX, a cidade se destacou bastante na educação com universidades de ponta, como a UFP sendo instalada na cidade universitária, e também na tecnologia, com o Porto Digital ocupando o Recife antigo. Isso sem falar na área da medicina, com a criação de hospitais de referência nacional, como o Real Hospital Português e o Hospital Santa Joana, que se instalaram na Avenida Agamenon Magalhães e levaram a medicina de Recife para uma das melhores do país. Além disso, a sua localização geográfica é extremamente privilegiada. Com isso, a força do comércio fez da capital um ponto de conexão entre outras partes do Brasil, a Europa, por exemplo. Isso porque o Recife é uma das capitais mais próximas de países como a Espanha e também Portugal, o que levou Recife a também ter o seu auge industrial ligado aos polos de Suape e Goiânia, além de manter uma base sólida em serviços e também no turismo, o que durante muito tempo foi considerado um motor econômico do Nordeste. Só que o problema é que esse motor ele começou a falhar, e com o passar dos anos, a cidade foi perdendo o interesse e os investimentos começaram a diminuir. Isso porque as políticas públicas ficaram cada vez mais ineficazes e a cidade foi se tornando dependente do setor público e de obras que raramente saíam do papel. Enquanto outras capitais diversificavam suas economias e atraíam novas empresas, o Recife parece que ficou preso no passado, tentando viver da glória de um tempo que já não existe mais, ficando presos no trânsito da maior avenida e linha reta do mundo. E foi aí que a queda do Recife ela começou. E assim como eu te falei no começo do vídeo, o Recife é a capital com o maior PIB per capita do Nordeste, e segundo os dados mais recentes do IBGE, cada recifense representa em média mais de 33 mil reais por ano em geração de riqueza. E com isso, a grande dúvida que fica é a seguinte: qual que é o recifense que de fato tá vendo esse dinheiro? Porque na prática, essa riqueza ela não consegue se traduzir numa qualidade de vida digna. Só para você ter uma noção, Recife hoje tem um metro quadrado mais caro do Nordeste e o terceiro mais caro aqui do Brasil, com bairros como Boa Viagem, Espinheiro, Torre e Pina cobrando aluguéis absurdos e dignos de cidades como São Paulo e também Brasília, onde só em 2024 a média passou dos R$ 54 por metro quadrado, e com isso os imóveis continuam subindo de preço enquanto que os serviços públicos vêm ficando cada vez piores. E a cidade acaba sendo mais cara, só que ao mesmo tempo ela não consegue entregar uma qualidade de vida que seja proporcional àquilo que ela cobra. A mobilidade urbana é precária, os hospitais eles
eles vivem lotados, e a educação pública ela sofre com a falta de estrutura, e bairros inteiros convivem com o esgoto a céu aberto, onde o resultado de tudo isso é uma cidade que expulsa seus próprios moradores, já que muita gente está sendo expulsa não pela violência, mas sim pelo fator do bolso, visto que quem pode chega e vai embora, e quem não pode fica lá tentando sobreviver. E essa expulsão silenciosa está diretamente relacionada ao colapso do mercado de trabalho. Afinal de contas, Pernambuco tem uma das maiores taxas de desemprego do Brasil. No terceiro trimestre de 2024, eram mais de 490 mil pessoas sem ocupação formal, e mesmo com pequenas quedas nos índices de desemprego, o cenário estrutural ainda continua grave, o que chega a ser irônico porque a cidade que mais formava talentos agora vem exportando eles, visto que Recife se tornou um lugar onde os sonhos são construídos para serem realizados em algum outro estado ou quem sabe em algum outro país. Por isso, o recado da economia de Recife, ele é claro: na situação atual e na condição que temos, você não vai conseguir crescer. Só que o problema de Recife não é somente econômico, é também psicológico, porque existe um medo constante que molda o dia a dia da população. Qualquer pernambucano que você encontrar pode confirmar para você que Pernambuco é um dos estados mais violentos do Brasil, e a capital, infelizmente, segue por esse mesmo caminho. Só no primeiro semestre de 2024, o Recife registrou 353 homicídios, o que representa quase 62% de todas as mortes violentas da região metropolitana. E em bairros como Ibura, Guabiraba e Santo Amaro, a sensação de insegurança é quase que constante. E para piorar, as cidades vizinhas, como o Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe, também figuram entre as 50 mais violentas do país, com taxas de homicídio superiores a 60 por 100 mil habitantes, segundo o próprio Ministério da Justiça. E o mais assustador é que isso não é só na periferia. Casos de assaltos, sequestros relâmpagos e até mesmo tiroteios estão chegando bem no coração da cidade, afetando diretamente o comércio, o turismo e também a rotina dos trabalhadores. E com isso, infelizmente, o Recife está sendo tomado por facções, e a disputa por território transformou regiões inteiras em zonas de guerra. Afinal de contas, o estado acabou perdendo o controle. E quando a violência ela se torna uma regra, as famílias fazem o que qualquer uma faria: elas vão lá e fogem, porque quando a sua casa vira um campo de batalha, sobreviver passa a ser a sua única prioridade. E pra gente entender como que o Recife ele chegou nesse ponto, é impossível também a gente chegar e ignorar a política, visto que a cidade está há décadas nas mãos do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, assim como o estado de Pernambuco também esteve. Esse que é um partido que até hoje acaba se sustentando da imagem de Eduardo Campos, o ex-governador que faleceu no acidente aéreo durante a sua candidatura à presidência da República lá em 2014. O mais insano é que o próprio Eduardo Campos já foi citado em algumas delações da Lava Jato por conta de esquemas de corrupção. E o mais curioso é que hoje quem governa o Recife é justamente o filho do Eduardo Campos, que no caso é o João Campos. Isso sem falar que antes do João Campos assumir a prefeitura em 2021, o Recife ele era governado por um outro prefeito do PSB, Geraldo Júlio, que ficou no cargo de 2013 até 2021, assim como também no governo do estado, já que o PSB esteve no comando de Pernambuco de 2007 até 2022, passando pelo próprio Eduardo Campos, seu vice João Lira Neto e o seu sucessor deles, que no caso foi o Paulo Câmara. Belezinha, entendi, mas depois de 2022, o PSB ele saiu do poder? Bom, teoricamente sim, porque a atual governadora é Raquel Lira, que ganhou pelo PSDB e que se diz uma crítica ferrenha ao PSB. Mas se você prestar um pouquinho de atenção no sobrenome dela, você vai perceber que ela é filha de João Lira, que era o vice do Eduardo Campos. Onde o mais curioso é que durante muitos anos ela também foi filiada ao PSB e chegou a ser a secretária do Eduardo. Ou seja, mesmo que o tempo ele tenha se passado nesses últimos anos com tudo isso que aconteceu, são sempre os mesmos que se mantêm no poder. E se já não bastasse tudo isso, o Recife ainda resolveu comprometer o futuro em nome de um presente que nem chega a melhorar, porque, para você que não sabe, em 2023 a prefeitura assinou um contrato de 2 bilhões de reais com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para financiar obras de contenção de encostas e urbanização em áreas de risco, que é um problema crônico da cidade, com infelizmente pessoas morrendo todos os anos por conta da chuva. Então a proposta de fato
momento parecia ser muito nobre, mas na prática o que você vê de fato são intervenções lentas, mal comunicadas e sem nenhum retorno econômico garantido. São obras que não geram emprego sustentável, não atraem empresas e não melhoram significativamente a vida da grande maioria da população. E o problema é ainda maior quando olhamos o histórico do estado, porque o Pernambuco ele já deixou de pagar parcelas anteriores de empréstimos com BID, somando mais de 300 milhões de reais em dívidas atrasadas. E a consequência disso é que o estado ele ficou com crédito bloqueado e impossibilitado de firmar novos contratos por meses. Ou seja, em resumo aqui para você entender, além de todos os problemas que o Recife ele enfrenta hoje, eles ainda estão assumindo uma dívida bilionária para realizar obras que não têm nenhum retorno proporcional e que vão pesar no orçamento da cidade durante décadas. É como se eles estivessem trocando um problema agora por uma crise ainda maior no futuro. E com tudo isso, o que vem acontecendo é que o povo de Recife está abandonando a cidade, só que eles não estão desaparecendo, eles estão reconstruindo as vidas em lugares onde o básico como seguro, emprego e dignidade ainda existe. Nesse caso, São Paulo segue sendo o principal destino, onde a capital paulista atrai quem busca oportunidades e está disposto a enfrentar a correria em troca de uma certa estabilidade. Já no Nordeste, uma opção bastante procurada é Fortaleza no Ceará, que também vem crescendo muito, uma economia mais dinâmica e maior diversificação produtiva. Até cidades menores, como Caruaru e Petrolina dentro do próprio estado de Pernambuco, têm atraído moradores que desistiram de Recife, por essas cidades serem mais baratas e mais seguras. E esse movimento não é só nacional, porque muitos moradores da capital pernambucana estão indo para fora do Brasil, em busca de novos começos em outros países. E o recado que os recifenses estão dando é que se o poder público ele não oferecer o mínimo, as pessoas vão buscar isso em outro lugar. E o Recife, que já foi um grande destino, agora virou apenas um ponto de partida, o aeroporto sendo a melhor opção para quem tá buscando uma vida digna aqui no Brasil. E com tudo isso, a grande questão que fica agora é a seguinte: será que existe um caminho de volta ou será que estamos assistindo em tempo real ao colapso total de Recife? Me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião. E, inclusive, deixa aqui o seu like e já se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse.